Nós vamos começar essa conversa falando exatamente sobre o quanto que o rosto fala através do olhar, o quanto nós devemos ter consciência disso. Quero aqui falar sobre 2 aspectos envolvidos no olhar, no momento em que o seu olhar olha para algo, então, como que ele fala? O que ele estabelece de relação com o que você vê, com o que você enxerga. E ao mesmo tempo, de forma contrária, o que os seus olhos falam quando eles são vistos. Não é interessante pensar nessa relação? Porque o nosso olhar, ele está sempre pronto para identificar, para trabalhar com a função dele. Mas a gente pode ver as coisas de formas muito diferentes. Vou dar um exemplo. Essa semana eu mandei uma mensagem para uma pessoa que está passando por uma situação difícil de doença na família e perguntei: oi, como é que foi? Eu soube que eles estavam viajando, como é que foi? Deu tudo certo lá? E aí essa pessoa disse: ai, olha, foi muito difícil, foi isso e aquilo, enfim, colocou toda a carga emocional de estar vivendo um momento de doença na família, que quem aqui já passou, eu acho que a maioria de nós já deve, de alguma forma, ter passado, com certeza já sentiu isso muito fortemente. E, coincidentemente, eu tive a oportunidade de falar com uma outra pessoa da família e perguntei: "E aí, como é que foi e tal?". E essa pessoa me falou: "Ai, a viagem foi maravilhosa, deu para aproveitar muito, apesar de blá, 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 né, da pessoa que estava junto está muito doente". Então, quando nós temos esse olhar para a vida, e esse olhar comunica a você coisas boas, você consegue ver também que a tua comunicação traz coisas boas. E isso é uma coisa bem importante a ser tratada, porque muitas vezes a gente tem um olhar que comunica pela palavra, ou seja, você vê de um jeito desfocado ou foca muito em coisas mais negativas e traz isso para a tua comunicação também. E esse olhar precisa reaprender a enxergar com cuidado aquilo que nós vivemos, porque a vida não é fácil para ninguém. Mas quando nós temos esse cuidado de olhar com bons olhos, acho que todo mundo já ouviu essa expressão, com bons olhos é assim, ver as coisas de uma forma mais positiva, enfim, que a gente não vai falar sobre isso associando a ideia de, assim, de autoajuda, não é isso, e também nada contra se fosse, mas não é o meu papel aqui. O que eu quero dizer é que muita gente tem uma comunicação sem perceber, muito impregnada de um olhar chato, de um olhar negativo sobre as coisas, e não consegue perceber. E até o meu querido amigo fonoaudiólogo também Ademir falou algo que eu reservei para falar aqui para vocês também, sobre isso é bíblico, os olhos são a janela da alma, e são mesmo. E como que a gente se conecta com o nosso ser mais profundo na forma como a gente está vivenciando as coisas ao nosso redor. Tantas coisas difíceis e, no entanto, nós temos que ir para frente, com um olhar que também ajude as pessoas a irem para frente, não é? E dessa forma, eu convido vocês a uma reflexão sobre como que nós estamos enxergando o olhar das pessoas que passam pelo nosso dia, passam pela nossa vida e fazem parte da nossa vida. Me fale bem de verdade, assim, aqui, coloca aí. Hoje você olhou com atenção para os olhos de alguém? Para o olhar mesmo, olhou assim, você procurou olhar e entender essa pessoa de verdade? Mesmo na pressa, mesmo seja lá a situação que for, você deu uma paradinha, você olhou? Porque olha, olha, veja bem, hoje a gente não tem tempo de olhar, a gente não tem tempo de sentir, quer dizer, né, assim, tem, mas as coisas estão
muito envoltas, com muita informação, com muita coisa acontecendo, e a gente se perde nessa sutileza que é a expressão facial de alguém, porque aí você consegue ver tantas coisas, ver como essa pessoa está se sentindo, ver como é que está sendo o dia dela, a importância daquele momento para ela, e isso faz com que a comunicação seja realmente humana. E, embora eu sempre foque aqui nesses aspectos e fale muito sobre autenticidade, naturalidade, quando a gente fala do rosto, que o rosto fala, ele precisa estar relacionado com esse aspecto da observação, de nós nos tornarmos um pouquinho, quer dizer, nós somos, mas nós às vezes precisamos lembrar disso, nos tornarmos um pouquinho mais humanizados na forma de observar a outra pessoa, como que esta pessoa se insere naquele momento, na vida dela, no trabalho, e essa conexão, ela é muito importante. Eu vejo tanta gente que exerce cargo de liderança não percebendo esse momento que nós estamos vivendo como uma grande oportunidade de ter um olhar mais amoroso sobre a, a vida das pessoas que são lideradas por ela. Precisamos de mais eco do que ego. Ai, adorei isso, verdade. Enxergar o outro com conexão. Sim, e por que a gente não fala mesmo enxergar o outro com mais amor? Está faltando amor. Ontem eu estava atendendo uma cliente minha, que é uma cliente muito especial, e, e ela é bem novinha, adolescente, e a gente estava falando sobre a guerra, e ela falou assim, Cida, o que está acontecendo no mundo? Por quê? Por que isso? Não soube responder. Aí no fundo, eu tive que falar para ela o que é verdade. Está faltando amor, está faltando conexão, está faltando tudo isso, mas tudo bem, vamos parar do cenário grande, vamos aqui para o nosso pezinho no chão e ter essa relação com a comunicação do nosso dia a dia. O que a gente vê muitas vezes, não sei se você participou de alguma reunião online hoje, abre uma tela do Zoom, lá cheio de gente te olhando e você também olhando para todo mundo. Pare para ver o rosto de cada participante e você vai ver o quanto que tem de cansaço, de sofrimento, disso e daquilo. Puxa, tá tão difícil assim? Ah, para a maioria das pessoas, vamos conversar, né? Não está um momento muito fácil. Mas aí o que que a gente tem que ter em pauta no nosso dia a dia de trabalho? Se você vai começar uma reunião, procure aliviar um pouco o dia do outro, a noite do outro. Começa com um sorriso, começa com algo bom, aquela história. Olha alguma coisa boa para se conectar. E esse é o grande ponto, porque no rosto estão todas as informações disponíveis para nós entendermos de que forma que nós podemos nos conectarmos com a outra pessoa, de que forma ela precisa dessa conexão. Mas não pode chegar assim simplesmente prontos e já soltar tudo que precisa ser falado. A comunicação assertiva, e eu falo muito isso aqui, é a nossa capacidade de falar a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Uma frase bonitinha dessa, mas vamos falar a verdade, isso daí é a grande arte de viver bem. Nós entendermos que para que isso aconteça, nós temos que ter todo um arsenal de habilidades embutidinhas no nosso dia a dia para entender que hora certa é essa. Puxa, quando alguém está lá cheia de coisa para fazer e você chega lá e quer resolver o teu problema, talvez você não consiga resolver se você não estabelecer uma empatia. Olha para essa pessoa, entenda se é um bom momento de falar ou não. E a gente pode ir muito mais longe. Voltando à tela do Zoom, nós podemos pensar na cara feia que muita gente fica. Alguém até o que falou, deixa eu resgatar um pouquinho. Ah, aqui, ó, a Mar. Oi, Mar. Acho que meu olhar é muito forte, sério, precisa ser mais suave. Pois então exercite isso, porque às vezes a vida vai deixando
a gente com um olhar mais sério mesmo, mais contraído, tudo bem, mas aí nós precisamos sempre pensar: onde eu estou? O que eu estou fazendo? Qual o meu lugar aqui para essa situação? Ou seja, o que eu vou falar, o que eu vou trazer? Lógico, se você eu sou uma pessoa mais séria, mas não é por isso que eu não sou uma pessoa alegre, que eu não sou uma pessoa mas eu sou mais na minha. Não preciso ficar aqui querendo mostrar uma falsa alegria, alguma coisa que não sou eu. Mas dentro do jeito que eu sou, eu posso sim mostrar a forma que eu vejo o mundo, mas sem impor o meu jeito para ninguém. Então, por exemplo, isso eu vejo muito nas sessões do Zoom, que muita gente não tem a menor consciência da expressão facial. E essa expressão facial comunicando coisas que não são muito positivas. Ou seja, uma cara carrancuda quando o contexto é alegre, é suave, é gostoso, e a pessoa está lá, com uma cara brava, sem poder relaxar. Mas ela não está vendo. E por isso que gravar um vídeo se torna um suplício, porque daí na hora que ela vai olhar a cara no vídeo que ela entende, nossa, mas que cara de brava é essa? E eu ouço muito isso. Eu me matei de rir com um cliente meu logo no começo, quando ele começou a fazer reunião online, ele falou: Cida, sinceramente, eu não sei como as pessoas trabalham comigo e gostam de mim, porque eu sou muito brabo. Eu tenho uma cara muito horrível na câmera. Então, você veja, nada como você se ver para entender aquilo que pode dar uma melhorada. Porque às vezes, aí, Mar, você falando do teu olhar mais sério, você traz isso de algum outro momento da tua vida e aquilo cristalizou, virou um hábito, virou a tua atitude. E isso faz com que você também reveja. Um bom exercício é você bater um papinho com o espelho. Ah, Cida, não fale um negócio desse para mim. Tá achando que eu vou ficar louco na frente do espelho falando sozinho? Pois faça isso imaginando que você está falando comigo, me contando uma notícia boa. Mas ó, me conta coisa boa, não vem, não vem usar o meu espaço para me contar alguma coisa que não seja suficientemente boa para eu também rir junto com você. E o exercício é exatamente você olhar para a tua expressão facial e se perguntar: esse meu rosto tem a ver com o meu momento agora? Tem a ver com o meu passado ou ele está lá no futuro? O que significa isso? Que às vezes você está lá meio estressada, estressado com alguma coisa que aconteceu no teu dia e você leva isso para dentro da tua casa, para os seus filhos, vai lá, em vez de chegar em casa com uma expressão já preparada para aquele momento de viver coisas boas com a família, não, chega lá estressado porque alguém te chateou no meio do caminho, ou no trânsito, ou teu chefe te encheu, alguma coisa. Não dá, não dá para que esse nosso rosto vá levando o tempo todo, de um lugar para o outro, sentimentos que não têm a ver com aquilo que a gente está vivendo. Mas, Cida, como que a gente vai saber disso? Porque o nosso rosto revela muito a nossa capacidade de lidarmos com as situações, de lidarmos com as pessoas, e aí entra muito das nossas habilidades sociais, e também com a forma como nós entendemos o momento que nós estamos vivendo e qual é a nossa importância naquele momento. Não é possível que um pai, uma mãe chegue em casa com uma criança esperando e fica lá com uma cara de brabo, ou então de ausente, de indiferente, vai logo lá trabalhando, fazendo as coisas no celular, vai lidando com a sua vida como se não existisse algo ali. Gente, esse tema O Rosto Fala, ele é de propósito um belo de um cutucão, porque a gente tem que observar mais o que nós estamos trazendo e o que as pessoas ao nosso redor estão trazendo para que a comunicação seja verdadeiramente mais humana. E isso faz com que a vida seja melhor, faz com que você desperte a tua atenção para coisas que talvez você não tenha percebido. Hoje de manhã até minha equipe vai ficar muito feliz, a Lata aqui na live vai ficar muito feliz também,
de saber que hoje eu estava dando um treinamento pela manhã e uma pessoa, um aluno meu, participante do treinamento, ele contou que ontem ele viu um post que nós fizemos sobre o Dia Internacional da Mulher e uma pergunta que eu joguei foi: você presta atenção quando uma mulher fala? E diz que bem naquela hora ele estava indo buscar a filha em algum lugar, a filha entrou no carro, ele tinha visto esses stories, passaram ali essas informações ali na frente dele, ele ficou com aquilo na cabeça. Aí diz que a filha entrou no carro e ele virou para ela, perguntou alguma coisa, ficou olhando, prestando atenção. Gente, eu ganhei o meu dia com isso, porque eu falei: olha que legal, às vezes um detalhezinho fez com que ele conseguisse chegar numa situação que é o que eu desejo para cada um de vocês. Eu não quero ficar de blá 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 aqui conversando sobre coisas que vocês não possam levar para a vida, para a nossa vida real mesmo. Olha para as pessoas e observe o que esses rostos estão comunicando para você e o que você pode fazer por elas. E aí também olhe para o teu rosto e veja o que ele está comunicando. E até isso mesmo, olhar para o espelho e falar: nossa, hein, hoje, hoje não está fácil, hoje esse rosto aqui não está muito bonitinho, está cansado, está isso e aquilo. Também é importante. O que o teu rosto está comunicando para você? Que precisa de um corretivo? O meu está precisando, mas é muito mais do que isso. É a capacidade de você se observar e realmente entender o que você está sentindo, o que você está transmitindo para você mesmo e para as outras pessoas em relação àquilo que você está vivenciando. E não adianta você ser uma pessoa muito brava, muito controladora, estressada e trazer tudo para o rosto e levar esse rosto para cima e para baixo e falar assim para mim: Cida, mas tudo bem, eu sou uma pessoa muito transparente. Não tem essa história de ser transparente. Transparente é a minha xicrinha aqui, ó, sabe? Assim, ela tem o direito de ser transparente porque é a função dela. O nosso papel, há muito tempo lá, como Homo sapiens, nós já fomos bem transparentes e já entramos em várias brigas que talvez até tenha ameaçado a nossa sobrevivência, e por muito tempo nós tivemos que lidar com isso até nos tornarmos seres sociáveis. E aí a gente vê, né, que voltando ao cenário mundial, não tão sociáveis assim. Mas o que nós aprendemos? Que nós temos que trabalhar muito a nossa adequação. Então, ser transparente, muitas vezes, é tratar mal alguém porque você não gosta daquela pessoa, mas você tem que lidar com ela porque ela faz parte da tua equipe. Não adianta olhar para ela com uma cara feia, tratá-la mal porque você se julga transparente. Esse é o ponto. É claro que a gente precisa ser transparente na vida, porque a gente tem que ser o que a gente é. Não é isso que eu estou falando aqui. A questão é ser transparente, achando que os seus sentimentos podem ser revelados no rosto e sair machucando os outros, porque é esse o teu jeito de ser. E não pode, não pode, porque você, primeiro, você vai ter dificuldade de se relacionar no teu trabalho, nos teus relacionamentos familiares, pessoais, com amigos, com seja lá com quem for, com as pessoas com quem você precisa conviver no dia a dia, e você precisa saber que entender como que os nossos sentimentos passam pelo rosto, acontecem no dia a dia, para que você também saiba lidar com esses sentimentos, veja, né, pelo rosto, você vai aprendendo a dizer: "Tá, preciso estar com essa cara tão brava aqui nesse momento?". E aí você também vai aprendendo a lidar com alguns sentimentos. Ó, a Viviane está falando: "Tudo bom, Viviane?", falando aqui que às vezes o rosto comunica muito mais do que as palavras. Viviane, eu acho que
Na maioria das vezes, ele comunica junto com as palavras ou mais do que as palavras. E é muito bacana a gente entender isso. O nosso cérebro, bem, ele tem aí, né, muitas estruturas poderosíssimas, mas nós temos algumas estruturas que são ancestrais mesmo, e que elas nos permitem trabalhar a nossa percepção daquilo que é perigoso para a gente ou não, se alguma pessoa é perigosa para a gente ou não. Então, é assim, opa, eu não vou ficar aqui porque estou aqui correndo um risco. Isso é importante a gente ter, porque a gente tem que sair das situações, mas essa percepção, ela não é racional, ela acontece muito rapidamente. Quem já teve contato com alguma leitura, algum estudo do Daniel Kahneman, que divide em sistema 1 e sistema 2, tem um livro muito bacana que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que fala exatamente isso. O que o sistema 1 faz é muito rápido. Você olha para uma coisa e você já entende. No caso, a coisa aqui é o rosto. Você olha para alguém e já entende. Que filhos, né? Quem já não passou por uma situação de olhar para o pai e para a mãe e saber que deu problema, né? Olhou e falei, ih, não, é melhor não falar agora. Ele descobriu, ela descobriu. É ou não é? Então, nós sabemos ler imediatamente na expressão facial do outro se tem uma coisa boa ou não acontecendo. Isso é muito positivo, a gente tem que ter essa capacidade. O que nós precisamos é trabalhar numa balança esse equilíbrio de lidar com situações que são de maior pressão ou que exigem um posicionamento adequado para uma situação em que você está vulnerável em relação a algum sentimento que não cabe naquele momento, mas que pode ameaçar mesmo uma relação. Então, às vezes tem que relevar alguma coisa, deixar passar uma situação para você refletir sobre aquilo, para ver de que forma que você vai conversar sobre aquilo. Mas se você já chega com uma cara furiosa e tal, às vezes você pode trazer um problema maior que poderia ter sido resolvido de outra forma. Se nós entendermos melhor o que nós sentimos e como nós expressamos isso pelo rosto, nós aprendemos a lidar melhor com as nossas habilidades sociais e também nos relacionarmos melhor com as pessoas. Viviane, assim, ó, eu sou bem assim, se estou chateada, todo mundo sabe, meus sentimentos são transmitidos pelo meu rosto. Mas aí imagine, Viviane, você está numa plateia com centenas de pessoas e a tua função naquele momento, naquele auditório, é passar informações que sejam muito úteis para as pessoas, que elas se conectem com a informação, e se você chegar com o teu rosto informando algo que faça com que as pessoas vejam que você não está bem, que aquele momento não seria bom de você falar e tal, você acaba comprometendo a tua fala em função de você estar transmitindo algo que você não está dando conta. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não vou entender isso de forma errada, que a gente tem que ser assim, algo sem expressão facial. Não, mas saber lidar e ter essa capacidade de se autodesenvolver e perceber, tudo bem, eu estou com um problema bem sério aqui, mas agora a minha função aqui é outra, eu vou ter que lidar com tal coisa. E trabalhar essa energia interior e deixar que venha esse sentimento maior com aquilo que você está fazendo, que se sobreponha àquela situação que você está vivendo. Arte de viver, não tenha dúvida. Esta é uma grande arte. Tem, e não é disfarçar, é você trabalhar isso, falar assim, ó, eu tô triste, pode até falar, eu tô triste hoje, mas vamos lá, nós temos que fazer esse negócio que dá certo, tem que funcionar. Aqui, ó, Céu Ribeiro. Diz assim, não sei como é que é teu nome, mas gostei dessa combinação aqui. Vejo muito rostos assustados, com olhos arregalados e olhando rápido demais. Provavelmente está falando do Zoom, mas isso também acontece no presencial. Eu sempre tenho alguém aqui sentado na minha frente, no consultório, e um dos grandes trabalhos que a gente precisa fazer já no começo das nossas atividades, focar o olhar.
Vai contar alguma coisa, se olhar vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, foca, olhe nos meus olhos, deixa eu te segurar aqui, vamos conversar aqui, olho no olho. Olha, você não precisa ficar em cima da pessoa, mas é aqui a referência, é esse canal que vai conectar o nosso entendimento. Sim, e isso precisa ser muito bem trabalhado. Tenho muita dificuldade de gravar, mas não tenha, porque você precisa se gravar para você entender como é que você funciona. Nós estamos sempre no pilotinho automático e a gente tem que sair desse automático. O nosso olhar, quando encontra o olhar do outro, deve criar empatia, passar segurança, sem dúvida. Um sorriso, dependendo do contexto daquilo que estamos comunicando naquele momento. Eu, sinceramente, acho que um sorriso resolve muitas coisas no nosso dia. Se nós olharmos e lembrarmos que, às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ser olhada com carinho, com um olhar generoso, bondoso naquele momento, você alivia o dia do outro. Você faz a pessoa entender que tudo bem, está todo mundo no mesmo barco, estamos indo. Mas realmente, quando a gente fala no rosto fala, a gente está falando sobre a nossa necessidade de nos tornarmos pessoas melhores para termos uma comunicação também melhor. Não vai ter uma comunicação boa, você vai falar bonitinho. A gente tem que entender o outro, a gente tem que se conectar. E essa conexão ela só vai acontecer quando a gente se permite olhar para o outro, entender, quando a gente se permite também ser olhado pelo outro e mostrar. Pouco importa se tem maquiagem, se tem olheira, se tem alegria, se tem tristeza, mas deixar que esse rosto se mostre como ele é, sem ficar se auto-julgando, sem ficar querendo ser alguma coisa que não é. Não, mas mostrando isso, olha, estou aqui com um problema sério, mas vamos lá, sabe? Isso é importante, a gente saber que eu não posso estar conectada com outras coisas, senão com o momento que eu estou vivendo, com a pessoa que eu estou vivendo. Somos seres relacionais, dependentes das conexões que construímos, o rosto traduz muito durante a comunicação como estamos nos sentindo, e é maravilhoso, é demais isso. Ô, Jailson, já comprou aqui tua passagem? No dia 9 de abril nós vamos fazer um encontro ao vivo com os nossos alunos dos cursos online. Estou super feliz, já estou aqui preparando tudo para receber vocês. O duro é lidar com respostas muito ríspidas e dar uma resposta para a pessoa dizendo que existe respeito. Essa é uma grande situação. Quando alguém te trata mal, a tendência é imediatamente você também reagir e tratar mal o outro. A arte do bom viver, Jailson, não necessariamente tem que entrar no combate. E sim, definir, dizer, olha, não fale comigo dessa forma. Eu acho que esse é um ponto que estabelecer limite para rispidez, para a grosseria da outra pessoa é extremamente importante. Não é porque a pessoa está de mau humor que ela pode te atacar, seja lá pela razão que for, ela pode ter toda a razão, você pode ter feito alguma coisa muito errada, mas você sim, você pode falar firmemente com alguém, mas não destratar desrespeitosamente, mas você pode sim se posicionar em relação àquilo. Agora, se elevar o tom, falar de uma forma gritando, de uma forma arrogante, não fale comigo dessa forma. Eu acho que essa conversa acabou de encerrar, porque dessa forma nós não podemos continuar conversando. E assim, não continue conversando mesmo, porque é o limite que você tem de respeito próprio. Muitas vezes isso entre família, às vezes a pessoa está estressada, fala mais alto, e você tem que lidar muito bem com esse tipo de situação, sabendo que muitas vezes o calar num determinado momento faz com que a pessoa se recupere e vá para o lugar dela também. Então, é bem interessante desativar o botão do reagir. Tá gritando comigo, vou gritar com você também. Não dá, porque aí fica aquela coisa, né, de uma situação que tem um lado fora do lugar, os dois lados ficam fora do lugar e a confusão está feita. Bom,
Sorrir é uma forma de servir o próximo também. A gente nunca sabe o que o outro está passando, com certeza. E um sorriso, ele acaba trazendo a possibilidade da outra pessoa se sentir bem, e é muito legal isso. E fazer com que o dia seja melhor. As expressões faciais são capazes de impulsionar o que fala de acordo com a natureza de cada assunto, mensagens entusiásticas transmitidas com a face iluminada por um sorriso contagia o outro. Sim, com certeza, contagia, e como é bom a gente estar do lado de pessoas que sabem sorrir. Observem isso, faça um rápido levantamento e veja hoje, no dia de hoje, as pessoas com quem você conviveu, elas estavam num, num bom momento, foi um dia bom, você sorriu, você teve oportunidade de estar em ambientes que as pessoas estavam sorrindo. O teu sorriso, com certeza, faz o dia da tua equipe melhor. Ou a falta dele pode também determinar o clima do dia. Claro que nós não vamos sorrir aleatoriamente. Como nós falamos hoje aqui no começo, eu e o Ademir falamos que os olhos são o espelho da alma, o sorriso também, né? Então, um rosto que esteja de bem com a vida vai trazer uma relação muito melhor com o outro. Mas não adianta só querer que isso seja um teatrinho no rosto. Ah, põe uma máscara que sai mais fácil a história. Não, é você se perceber, você se trabalhar e entender o teu papel ali na equipe. Uma pessoa mal-humorada precisa lidar com o mau humor, porque além de fazer muito mal a si mesmo, a si mesma, vai fazer muito mal para os outros, sem perceber. Não está desejando fazer mal para outra pessoa, mas aquele mau humor impacta de modo que até as ações dessa outra pessoa acabem sendo prejudicadas, porque aquilo trouxe uma reação interna de um sentimento, muitas vezes nem facilmente detectar que sentimento é esse, mas puxa, paralisou. O mau humor do outro chega com tudo, mas não, então espere, pegue esse teu pacotinho de mau humor, guarda aí que eu vou dar uma saidinha. Não é uma boa? Fala isso pro teu chefe numa vez aí, se você tiver um chefe mal-humorado, diz, olha, enrola aí que eu já volto. Daí já pronto, já resolve isso de um outro jeito, já tem que procurar um outro emprego, né? Ai, Roseli, que saudades também. Bom, pessoal, eu ainda continuo por aqui, tenho a minha quarta-feira intensa, mas muito feliz, graças a Deus. Então, eu vou encerrar essa live e quero agradecer para vocês a companhia, os insights que vieram, a participação de vocês. Muito gostoso ter esse momento aqui. Quem não consegue assistir na hora, se propõe a assistir depois, porque essa live fica gravada. Às vezes eu edito e subo de novo depois de um tempo. O importante é que vocês me permitam ter esse espaço para refletir sobre a comunicação. E a comunicação é isso, né? É o poder que nós temos todos os dias de sermos felizes e de fazermos as pessoas ao nosso redor mais felizes também. Então, se o rosto fala, ele grita, ele comunica muito mais do que palavras conseguem dizer. E quando nós temos essa consciência, nós precisamos aprender a lidar com o nosso momento de vida para nos melhorarmos sempre. Nada de aceitar o momento, tem que ser desse jeito. Não. Sempre em frente, sempre procurando ter uma comunicação que mostre quem você é. E o que eu desejo é que a sua comunicação seja verdadeiramente muito humana, que você sempre tenha esse olhar sobre a forma de ver o mundo e também a capacidade de deixar que você seja vista da maneira como você é e que isso seja sempre muito bom, tá bom? Pessoal, beijo para vocês. Até a semana que vem. Depois eu vou colocar aí a nossa lista de temas. Se você quiser sugerir algum tema de live, manda no meu direct, porque nós estamos já com algumas lives bem legais para a semana que vem e para outra.
mas sempre o nosso bate-papo depende do desejo de vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Um ótimo final de dia e vocês no YouTube, no Face, beijo para vocês também. Viviane, obrigada pela participação e estamos juntos. Tchau, tchau.